Esse episódio é para você que quer entender quais são as proteções espirituais que a gente carrega conosco e que a gente muitas vezes nem para pensar sobre isso. Então, o que é proteção espiritual? Quais são os tipos de proteções em que a gente tem conosco? Acho que primeiro é importante a gente falar que todos nós temos proteção espiritual, né? Que às vezes tem pessoas que acabam não tendo essa noção. Então a gente sempre tem uma proteção de uma egrégora de luz e eles estão aí para auxiliar, tá guiando os nossos caminhos. Claro que assim, eles sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, um guia, um mentor espiritual, não é alguém que vai resolver as coisas por ti, não é alguém que vai evitar que tu se meta em encrencas, né? E também, inclusive, a gente vê muito o pessoal falando assim: ah, meu mentor falou para mim fazer isso. O meu mentor me disse para mim ir lá e fazer isso com tal pessoa, com tal situação. Eu acho isso um pouco complicado, né? Porque a Sim, gente vê muitas pessoas ali sendo guiadas por mentores, mas a gente entende que esse guiar, ele é relativo, ele depende muito daquilo que é esse guiar. Porque os mentores, eles não têm como a gente pode falar? Essa aprovação de estar fazendo coisas por nós. Então, isso é um ponto que eu acho que é importante a gente falar para as pessoas que têm, ou que passam por essas situações, ou que conhecem pessoas em que acabam sendo sempre guiadas na vida por mentores, para as pessoas começarem a cuidar um pouco, porque os mentores eles podem te dar um caminho, mas eles não podem percorrer ele por ti. Então, eles não vão te levar nesse caminho, né? exatamente. É bem importante isso que tu falou, porque eu já ouvi várias pessoas falando: ah, porque meu mentor disse para fazer isso, meu mentor disse para eu me separar, meu mentor disse para eu aumentar o meu valor. E, gente, mentores não fazem isso. Mentores, a gente trabalha com eles muito nos atendimentos e a gente vê que eles sempre estão trabalhando num sentido de questionar. Então, o trabalho deles é te questionar para que tu tire as tuas próprias conclusões. Eles jamais vão ter uma abordagem tão incisiva quanto essa. E aqui já é bom fazer essa diferenciação, porque tem muitas pessoas que estão conversando com obsessores e achando que estão falando com os mentores. E esse é um ponto bem interessante. A gente até brinca, né, que os nossos obsessores, eles conhecem mais a gente do que os nossos próprios mentores, porque Exato. os mentores, eles têm seus afazeres, eles têm suas funções, eles estão, vamos brincar, né, eles estão lá em cima, descem aqui embaixo, eles estão para tudo que é lugar ali fazendo as coisas diárias deles, eles não estão o tempo inteiro junto com nós, vinculados a nós. Eles estão vinculados a nós através da espiritualidade, através da nossa mente, através desse vínculo espiritual. Mas os obsessores, aqueles que são mais complexos, principalmente, eles estão o tempo inteiro vinculados a nós, porque eles querem, de alguma forma, tentar dominar a gente, ou tentar ir controlar a gente, tentar induzir a gente a fazer coisas erradas. Então a gente vê muito isso acontecendo por aí, de pessoas em que elas são conduzidas por obsessores e não por mentores. Exato. Então, sempre que você achar que está conversando com um mentor e ele estiver te falando, sai desse relacionamento, sai desse emprego de uma forma assim muito incisiva, muito determinante, questionem se é realmente o mentor. E uma das formas que eu vejo que diferencia muito o que é um espírito de luz e o que é um espírito de baixa vibração é pelo sentir. Porque às vezes só ouvindo uma fala mais tranquila, mais calma, pode realmente estar confundindo, né, com um mentor espiritual. Mas sempre que tu tiver alguma conexão, para e presta atenção no que tu tá sentindo. Eu acho que o sentir, ele é uma ferramenta extremamente poderosa que a gente tem para fazer essa diferenciação. Quando tu está em contato com um mentor, tu vai sentir paz, tranquilidade, leveza. Tu nunca vai se sentir obrigado, vamos falar assim, a fazer algo. Ele nunca vai te dar uma orientação assim tão intrusiva, né? Dá para falar dessa forma. E já um obsessor, tu pode sentir alguns arrepios, algum tipo de desconforto, depende do teu nível de sensibilidade. Até a mediunidade visual, às vezes ela até é complicada por eles. Eles conseguem plasmar formas diferentes. Por isso que se conectar com o sentir é algo que te impede muitas vezes de estar conversando com o obsessor e achando que é um mentor. Uhum. E é bem importante enfatizar isso, né? Que os obsessores,
eles vão querer te conduzir a algo. Os mentores, eles Isso. vão te levar a conhecer esse caminho para que tu consiga percorrer ele de uma forma mais elevada, com mais conhecimento, com mais leveza. E sempre através do questionamento, né? Nesse exemplo do trabalho, por exemplo. Ao invés de chegar, do mentor chegar falando, sai desse trabalho, um mentor, ele chegaria de uma forma muito mais sutil. Como que tu tá se sentindo nesse trabalho? Tá te fazendo bem? Tu tá alinhado com o teu propósito? Então, pelos nossos trabalhos, eu vejo que eles vão muito numa linha de questionar, para te fazer pensar, para que tu tire as tuas próprias conclusões. Exatamente. E uma coisa que é legal de falar também é como que a gente consegue se conectar com os mentores, porque talvez a maioria das pessoas que estão ouvindo não tenha essa consciência, ou então gostariam de se conectar, mas não sabem o que fazer para ter essa conexão ou mais aberta, ter essa fluidez, ter essa facilidade, então, de identificar o que que é um mentor e o que que é um obsessor. Então, o que que a gente pode fazer pensando nisso? Eu penso em duas formas. A primeira é entender como que é essa conexão espiritual, porque muitas pessoas ficam esperando algo muito físico, muito concreto, espera que o mentor se materialize na tua frente, venha falar pessoalmente contigo. Só que pelo contrário, a maioria das comunicações ela é muito sutil. É um pensamento que te vem, uma intuição. Só que se a pessoa estiver esperando algo muito grandioso, ela nem vai perceber esses pequenos detalhes ou as pequenas sincronicidades que acontecem no dia a dia. E o segundo ponto é esvaziar a mente. Hoje as pessoas vivem com um mental muito ativo, com excesso de pensamentos, com preocupações, sempre olhando lá para o futuro ou fixadas ao passado. E tanto o passado quanto o futuro ocupam muito espaço mental e acabam não permitindo que a pessoa tenha essa, esse espaço mesmo para estar acessando essas intuições ou essas comunicações com os mentores. E quanto a isso também é legal da gente falar que vai muito da vibração da pessoa, dela estar aberta para estar recebendo essa conexão ou não. Ou Sim. seja, o que que faz parte da vibração da pessoa? Os pensamentos, os sentimentos, as emoções que a pessoa carrega com ela, ou conseguir trabalhar os seus traumas do passado. Então, tudo isso são coisas em que fazem a pessoa ter um padrão vibracional mais elevado ou um padrão vibracional mais baixo, né? Mais ali negativado. Até os movimentos que a pessoa faz no dia a dia com ela mesma, com a família, com o trabalho, com as pessoas que estão na sociedade, tudo isso faz com que a pessoa aumente a vibração ou baixe a vibração dela, criando aqui bloqueios ou então abertura para essa comunicação, porque a gente é aquilo que a gente faz. E se a gente faz, pensa, age, fala coisas negativas, a gente está vibrando e baixando a nossa vibração aqui em padrões mais negativos. Automaticamente, a espiritualidade que está vinculada a nós, como que ela vai fazer para chegar e se conectar até nós se a gente está com um bloqueio energético dentro ao redor da gente, né? Então, esse Exatamente. processo de autoconhecimento, esse processo de autotrabalho também, para a gente conseguir baixar essa vibração negativa, aumentar a vibração positiva, né? Fazer uma transformação no nosso padrão, é algo que é totalmente importante para a gente conseguir estar aberto a essa conexão. Não só para os mentores, mas para outros tipos de espiritualidade também, né? E além disso que tu disse, a nossa frequência, a nossa vibração é formada também por coisas que a gente ouve, por coisas que a gente vê, pelos lugares que a gente frequenta. Então, é uma série de pequenas atitudes no dia a dia que formam essa vibração e que definem com que tipo de ser tu tá se conectando. Eu acho legal até dar um exemplo, aconteceu agora há poucos dias atrás, aqui na nossa cidade teve um evento que é o Jantar sobre as Estrelas, né? Uhum. Ou algo, alguma coisa nesse tipo, o nome, né? E é um lugar em que todos os restaurantes, eles botam as mesas nas ruas, fecham duas ruas principais da cidade e todo mundo janta literalmente sob as estrelas. E nós caminhando lá, foi um dia, foi de noite, né? A gente tava caminhando lá no meio. E eu, como tenho essa abertura nesse frequenciamento, até brinquei com a Vânia e falei assim: eu tô sentindo todos os meus órgãos hoje, porque eu ia passando no meio das pessoas, ia sentindo fígado, pulmão, coração, pescoço, ia sentindo tudo e olhando para as pessoas e já automaticamente frequenciando aquilo que as pessoas estavam passando naquele momento. O que aconteceu? Baixei meu padrão vibracional. Então, automaticamente, sem querer, e foi um frequenciamento que eu não estava ali conscientemente fazendo, mas automaticamente estava acontecendo. Então, eu baixei meu padrão vibracional, eu fiquei num desgaste energético gigantesco
Eu cheguei em casa, assim, tava num cansaço depois disso aí, porque eu tava com o meu campo aberto e acabei pegando coisa que tava ao redor de mim. O que aconteceu? Bloqueei meus canais de comunicação, porque eu baixei minha vibração, eu peguei muita coisa que era de fora e acabei pegando isso pra mim e me enchendo de, literalmente, de lixo energético, né, de densidade energética, o que fez eu baixar meu padrão vibracional e me bloquear pra tudo. Então, os lugares em que a gente frequenta, eles estão muito importantes para aquilo que a gente mantém nossa vibração elevada ou então uma vibração mais baixa. Ou seja, lugares em que tem muitas pessoas, festas, lugares em que tem bebida alcoólica, uso de drogas, todo e qualquer lugar que traz desequilíbrio para o nosso campo energético. E não estou dizendo que vocês não têm que sair, não têm que beber, não têm que fazer festa. Cada um tem aqui as suas vontades, seus desejos, aquilo que faz sentido para sua vida. Mas cuidar então para não frequentar lugares tão complicados ou com tanta frequência assim, para ter um tempo aí de conseguir então bah, saí, aproveitei, curti a noite, fui fazer minhas coisas, depois voltei e equilibrei minha energia. Então isso é muito importante para as pessoas terem essa consciência de que lugares que têm coisas mais densas vão fazer com que a tua vibração fique também mais densa. Sim, e ter esse hábito também de pedir essa proteção espiritual, isso é bem importante. Acredito que a maioria das pessoas já vem esse hábito desde criança, de conversar com o anjo da guarda ou rezar para o anjo da guarda, para aqueles que forem mais católicos, né, numa linha assim. Normalmente as famílias acabam fazendo esse estímulo. Só que tem muitas pessoas que criam uma imagem que esse anjo da guarda, esse ser celestial, está muito distante, não é algo próximo. E bem pelo contrário, pelo que a gente vê nos atendimentos, os mentores eles têm uma relação muito de amizade mesmo. Eles estão abertos à conversa e eles estão disponíveis. E às vezes as pessoas acabam ficando com dúvidas, perguntas assim que a gente ouve seguindo. Tá, mas como é que eu falo com o meu mentor? O que que eu preciso fazer? E é algo muito simples. É apenas tu conversar como se estivesse conversando com um amigo. Ele vai estar ouvindo, ele vai te entender, ele sabe exatamente do que tu precisa, muitas vezes mais do que a gente mesmo sabe, né? Eles já têm a orientação perfeita para aquilo que a gente precisa. Então, crie esse hábito de conversar com o teu mentor, mesmo que tu não esteja ou que tu ache que não esteja ouvindo, ele tá te ouvindo e ele vai te mandar as frequências, as vibrações, as orientações. E, de novo, falando sobre isso, é importante a gente estar aberto e perceptivo para Exato. isso, né? Então, de novo, legal de enfatizar, cuidar dos padrões mentais. A gente passa por muitas situações do dia a dia em que a gente fica com a nossa mente aqui cheia de informações, e a gente não dá espaço também para estar recebendo as informações. Então, as pessoas estão o dia inteiro ali pensando, problemas do dia a dia, trabalho, situações do cotidiano, e as pessoas perguntam algo para o mentor, pedem uma informação, mas não param para dar abertura também para estar recebendo as informações, né? Isso. E aí acham que o mentor não está respondendo, que eles estão falando sozinho. Então, a mente agitada, ela bloqueia muita coisa também, né? E a maioria das pessoas hoje tem esse padrão de mente agitada, até por causa das redes sociais, do nível de informações que a gente lida no dia a dia. É uma coisa que a gente vê muito isso nos nossos atendimentos, e quando a gente vai fazer limpeza de ambientes, ou a gente vai atender as pessoas que estão compostas dentro desse ambiente, em as pessoas estarem ali totalmente o chakra frontal aí ativo e não dando lugar para as coisas acontecerem, né? Então a gente vê muito disso aí do chakra frontal extremamente desequilibrado em virtude do excesso de informações, excesso da mente ativa, o excesso aqui de coisas que estão bloqueando essa percepção, né? Sim, e agora que tu falou em ambientes, eu lembrei de um exemplo, assim, de vários exemplos, na verdade. Quando a gente faz a limpeza energética dos ambientes, a gente percebe os campos vibracionais que estão dentro dos ambientes. E é bem comum perceber, principalmente no quarto, pessoas que têm uma fé muito grande, uma conexão muito grande, que têm esse hábito de se conectar, de rezar, seja como for, né, do seu jeito. A gente percebe que se formam campos de proteção, principalmente ao redor do local onde ela costuma fazer isso. Então, já teve atendimentos que a gente fez que a casa inteira estava densa e no quarto de uma pessoa tinha como se fosse uma esfera de luz protegendo ela do resto do ambiente. Outra situação também numa empresa, a gente já percebeu essa questão espiritual e ela pode ser percebida de várias formas, essa proteção. Às vezes a gente sente cheiros, às vezes é imagens, sensações, percepções.
Teve uma empresa que a gente atendeu que quando eu me conectei com o endereço, a primeira coisa que eu senti foi um cheiro de flores muito forte. E depois eu via uma luz branca com rosa e eu entendi que era proteção espiritual. Eu até comentei com uma pessoa, me lembrou muito a energia de Maria. E Uhum. aí ela disse que sempre tinha essa conexão com Maria, sempre pedia proteção. E ela ficou muito emocionada de saber que a energia estava aí. Então tu vê como às vezes a pessoa tem essa fé, tem essa conexão, mas às vezes tem a descrença ou não para perceber que a proteção está aí, que tu Uhum. pediu a proteção e ela está aí do teu lado. Então, os mentores não são só os nossos mentores pessoais, muitas vezes é toda essa egrégora que se monta ao redor da nossa fé, ao redor daquilo que a gente mentaliza positivamente para estar aqui também auxiliando a gente no momento de necessidade, né? Sim, e quando a gente fala de egrégora, os guias, mentores, eles sempre vão plasmar a sua forma energética dentro daquilo que a gente acredita. Então, pessoas que são católicas vão ver mais daqui a pouco santos, energia de Maria, de Jesus. Pessoas que são da Umbanda vão ver por orixás, por pretos velhos, e tá tudo certo. Uhum. São mesmas energias plasmadas de formas diferentes para que elas consigam se apresentar dentro daquilo que a nossa fé consegue receber, né? Exato, e a gente percebe muito que essa disputa entre religiões é uma coisa muito aqui da Terra, porque dos humanos, né, dos encarnados. Quando a gente faz os atendimentos, a gente vê muitas egrégoras trabalhando juntas de diferentes formas e tá tudo certo, ninguém chega lá se achando melhor do que o outro. Ah, dá licença, eu sou Arcanjo Miguel, eu sou superior a um preto velho. Não, eles chegam todos juntos e só trabalham. Não tem Uhum. essa questão de ego, de superioridade. Eles vêm lá, fazem o trabalho deles em paz, em harmonia, em amorosidade e tá tudo certo. Por isso que é importante cada vez mais a gente se abrir para esses paradigmas que são criados através de religiões, de crenças muito fechadas. Ou seja, nenhum é melhor que o outro. Todos juntos trabalham juntos para o bem maior. Sim, teve um atendimento específico que a gente fez que eu nunca vi uma egrégora tão linda, tão diversificada, trabalhando junto ao mesmo tempo. Então, tinha a galera dos xamãs, tinha Arcanjo Miguel, tinha Preto Velho, tinha animais de poder, que também são outra forma de proteção, tinham seres estelares, estavam todos unidos no mesmo propósito de fazer o atendimento para a pessoa que estava recebendo. E teve um atendimento também que a gente fez em que tinha toda a egrégora da cultura africana também, que é Sim, uma coisa que a gente nunca tinha trabalhado. Eles estavam aí para realmente desmanchar as coisas mais complicadas que estavam no local. Então, além de todas as equipes de luz que a gente trabalha, chegaram também o pessoal aí também da cultura africana, né? Então, essa sim. parte mais cultural religiosa, né, da fé também deles, para estar ajudando a gente nesse processo todo. E quando a gente fala de proteção espiritual, eu tenho certeza que todo mundo tem alguma história para contar no sentido de esse dia eu tive a certeza que existe anjo da guarda, que eu tinha proteção. Eu tenho duas experiências muito fortes com proteção espiritual. Uma delas de quando eu era criança, acredito que eu tinha uns 7 anos. Eu estava com a minha irmã no carro, ela estava descendo na garagem e de repente perdeu o freio do carro, mas tudo muito rápido. Tinha uma parede, o carro bateu na parede, destruiu toda a parede e ela percebeu, recebeu a intuição de puxar o freio de mão. É aquela coisa que às vezes tu não se dá conta disso, né, pela situação, pela tensão da situação. E quando ela puxou o freio de mão, a gente ficou a 2 dedos do carro despencar uns 2 metros. Então o estrago poderia ter sido muito grande. Quando a gente desceu do carro e viu o pneu paradinho no limite para cair, nesse dia eu tive a certeza que tem uma proteção espiritual, que a gente teve essa proteção espiritual. Então ficou uma sensação de gratidão muito grande pelo auxílio. E outra experiência que eu tive mais recentemente, em questão de num acidente de carro também, onde eu estava dirigindo na minha, uma outra motorista ela invadiu a pista e é uma coisa tão rápida, só quem já passou por algum acidente assim
tem noção de como é angustiante essa sensação de tu não ter controle, de tu não entender o que estava acontecendo. Então, eu estava andando devagar, graças a Deus estava devagar, reto, de repente o carro vira, invade a outra pista e eu consegui parar. E, nossa, foi muito assustadora a sensação. A questão é que nesse trecho que eu estava dirigindo, é um trecho onde não tem muito espaço para te parar o carro. Ele ou tem pedras de um lado, ou tem barranco do outro. E quando teve esse acidente, nossa, foi tudo tão perfeito. O carro virou, eu invadi a outra pista, não tinha nenhum carro vindo no momento, e parei exatamente na frente de uma casa. Simplesmente conduzindo o carro, eu tinha certeza que nesse momento não era eu que estava conduzindo. Eu tive certeza que tive proteção divina, que teve a mão de alguém aí no volante conduzindo, porque foi muito perfeita a forma como aconteceu, sem ninguém se machucar. Uhum. E aí foi interessante porque quando eu desci do carro, eu analisei a situação para entender o que tinha acontecido nessa. Logo que tu passa por um acidente, tu fica bem desnorteado, assim, né? Então, olhei a situação, vi que meus pais que estavam comigo estavam bem, a pessoa do outro carro estava bem, e aí eu analisei esse cenário todo de como foi tudo tão perfeito para que ninguém se machucasse. E a primeira coisa que eu senti foi gratidão. Eu senti muita gratidão por ter essa proteção, agradeci a Deus, agradeci aos mentores. Então, mesmo depois do acidente, eu estava plena em gratidão. Só que aí vieram as pessoas, né? Eu tendo esse meu momento de gratidão, e aí, claro, o barulho começa a encher de gente ao redor. Vieram as pessoas e começaram a falar: nossa, tu poderia ter caído no barranco, tu poderia ter batido outro carro, poderia ter capotado. Começaram a mostrar vários cenários Podia ter morrido catastróficos, também. morrido também, sim. Então começaram a mostrar uma série de cenários catastróficos que eu não tinha nem parado para pensar nisso, porque nesse momento eu estava realmente só agradecendo, né? E me deu uma ansiedade, eu entrei, me permiti entrar na energia das pessoas que estavam com todas essas tragédias, e aí sim, aí me deu ansiedade, aí me deu tudo que poderia dar no sentido de desequilibrar o emocional. Então, ver como as pessoas ao nosso redor também influenciam muito no nosso campo quando a gente se permite. E eles vieram com uma frequência de medo, de ansiedade muito forte. E eu, nesse momento, só entrei nessa frequência. Saí de todo o meu estado de ingratidão e entrei na frequência. Claro que depois que tudo passou, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, sim, foi agradecer essa proteção. Eu também tenho algumas situações também que são bem interessantes. Bom, eu sempre brinco que quando eu era criança, eu acho que o meu mentor espiritual estava sempre me segurando e me botando para um lado e para o outro, porque eu era aquela criança terrorista, né? Tava sempre subindo em árvore, descendo, me pendurando em bambu, indo no meio de pântano, de banhado. E eu andava muito de bicicleta e eu era muito louco na bicicleta. E eu sempre falo que eu não sei como que eu nunca realmente me matei andando de bicicleta. Porque eu fazia coisas que a minha bicicleta não suportava fazer. Minha mãe nem sabe das coisas que eu fazia. Por exemplo, meu pai também não sabe de muitas coisas, né? Tomara que eles não ouçam esse Tomara que eles episódio. não ouçam, né? Mas é uma coisa em que, assim, eu tinha certeza que eu tava sempre... Eu não fazia isso de propósito. Eu fui criar essa consciência depois de adulto. Porque as coisas que eu fazia, eu tinha certeza que eu não conseguiria fazer, ainda mais com a bicicleta que eu tinha. Então, eu nunca me machuquei, nunca fiz nada, porque eu sempre brinco que tinha alguém me segurando e me guiando pra fazer as coisas de forma correta lá, né? E uma história que também aconteceu com nós, que é bem legal. Eu acho que faz uns 3, 4 anos atrás, a gente tava indo para um evento numa outra cidade. E nós dois começamos a passar mal do nada e sentir uma coisa estranha, vontade de desistir de ir pro evento. Era um evento musical e tem uma banda de música bem legal tocando lá. E aí a gente tava naquela de, bah, mas tem alguma coisa errada, alguma coisa não tá legal. Será que a gente vai? Será que a gente não vai? E aí nós dois estávamos sentindo isso, né? Mas a gente demorou pra Só que se nenhum, falar, né? nenhum falava pro outro. Então, nós dois pensando e nenhum falando. Até que chegou uma hora que eu falei assim, Vânia, não tá legal, tem alguma coisa errada aqui, eu não tô sentindo legal. E ela, eu também tô sentindo que não tem alguma coisa legal. E a gente abriu o jogo, né? A importância da comunicação, Importante, né? a comunicação aqui é extremamente importante. E nesse momento aí, a gente ficou com medo, a gente pensou até em desistir de ir pro evento, mas tinham dois caminhos para chegar até lá. Então, até esse exemplo, acho que a gente já deu algumas vezes ali, por aí, né?
E foi só a troca o movimento de trocar de caminho que a gente fez, de trocar da avenida principal do asfalto, ao qual a gente ia chegar até lá. A gente foi pelo interior e a gente chegou lá da forma segura. E no dia seguinte a gente ficou sabendo que no mais ou menos no horário em que a gente ia passar pelo aquele local lá, numa rótula que tem de acesso, né? Teve acidente de carro lá e teve engavetamento. Então, foi uma forma de prevenir. Com certeza a espiritualidade falando assim, ó, não tá legal, cuida, cria pela nossa intuição, né? Uhum, Foi trazido aqui para nós um ponto de percepção em uhum. que a gente estava sentindo que ia acontecer alguma coisa que não era legal. Então, somente o fato de mudar a rota ou de atrasar um horário, alguma coisa assim, já mudou totalmente o cenário. A gente chegou lá bem, a gente aproveitou a noite lá e saiu e a gente chegou em casa bem também, né? Sim. Então, isso é uma coisa que acontece muitas vezes. Às vezes as pessoas ficam bravas porque estão se atrasando, porque atrasaram uma viagem. A gente se programa muito para viajar de madrugada, quando a gente vai para a praia, por exemplo, né? Que eu gosto da estrada mais tranquila, né? Um movimento mais legal. E aí, às vezes a gente se programa, 3 da manhã vamos sair. Aí quando vê, a gente não consegue acordar nem com 10 despertadores, a gente sai às 4h30, por exemplo. Então, quem diz que esse atraso não era necessário para fazer com que a gente chegue seguro no local que a gente vai chegar? Daqui a pouco os nossos mentores aqui buzinando. Ó, olha aqui, não vai agora, acontece uma coisa, lembra de outra, faz isso aqui, faz aquilo lá, para que a gente acabe se atrasando aqui e não chegando no momento, vamos dizer assim, errado naquele lugar lá, né? Para trazer uma certa segurança para nós. Então, existem muitos movimentos que são feitos ao nosso redor que nos conduzem a ter uma certa segurança. E é esse o ponto em que os mentores eles trabalham muito. Eles não vão ir lá e, por exemplo, dar uma pane elétrica no carro ou falar para vocês não vão viajar, mas eles podem fazer movimentos ali em que induzem a gente quando a gente traz essa percepção de entender que algo está errado, que a gente pode fazer algo de forma diferente, é uma forma de nos guiar pelo nosso caminho, seja até sair na rua para ir trabalhar, seja em alguma negociação que a gente vai fazer com alguém, com alguma empresa, com algum serviço, daqui a pouco da intuição de procurar um local de trabalho diferente ao qual a gente estava indo para procurar. Então eles não vão direcionar a gente num sentido direto da coisa, mas eles vão nos dar ideias Sutilmente. sutilmente para que a gente consiga fazer movimentos, para que a gente consiga fazer então as coisas mais ideais nesse momento, né? E nesse sentido é importante também ter essa flexibilidade daqui a pouco de fazer um plano e mudar Uhum. os planos se tu tiver essa intuição. Tem pessoas que são muito rígidas e acabam querendo seguir só o plano, né, o que foi projetado. E eu tenho um outro exemplo que eu lembrei agora a partir da tua fala. A gente estava viajando numa estrada de Santa Catarina e nós íamos parar, já tinha o local definido que a gente ia parar para tomar um café. Mas aí do nada o motorista decidiu parar bem antes do que tinha planejado. Do nada, ele assim, tá, vamos parar aqui. Virou o carro, entrou e tudo certo. Então a gente parou lá e viu que depois aconteceu um acidente bem grande lá com um caminhão de Combustível, gasolina. né? E isso foi um negócio terrível. Então, esse mudar os planos com certeza favoreceu para que a gente não estivesse passando lá no momento que aconteceu isso. Então, existem várias situações que no nosso dia a dia podem estar nos guiando a sair de situações complicadas, a ter momentos de segurança. E isso é o que é interessante de falar sobre os nossos mentores, né? Sobre como que a espiritualidade está aqui junto com nós para nos guiar. E a gente também tem que estar aberto e ser receptível a isso. Então, cuidar dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas ações diárias, para que com isso, em equilíbrio, a gente esteja receptivo a receber aquilo em que talvez para nós seja necessário em algum momento da nossa vida. Sim, tranquilizem os pensamentos, deixem um espaço mental para o novo entrar, porque se a cabeça está cheia de informações, né, algo de fora não consegue. Exercitem essa intuição e tenham sempre a certeza que os guias, mentores, que toda a egrégora está com vocês e eles estão disponíveis.